Olá, pessoal. Hoje vamos analisar Atlético Paranaense contra Internacional, um duelo de gigantes do Brasileirão. As estatísticas nos trazem pistas valiosas sobre gols, escanteios e finalizações. Vamos mergulhar nos números para entender as probabilidades desse confronto tão equilibrado. Prepare-se para uma análise tática detalhada, que vai ajudar você a enxergar o jogo com outros olhos. Afinal, futebol é imprevisível, mas os dados nos guiam para cenários mais prováveis. Aperte o play e vem comigo. Iniciando as estatísticas de over 1.5, a estatística indica que 69% dos jogos com perfil semelhante terminam com mais de um gol e meio. Isso sugere um confronto onde Atlético Paranaense e Internacional tendem a não se contentar com um placar magro. A postura ofensiva dos times, aliada à necessidade de somar pontos no Brasileirão, cria um ambiente propício para gols. É provável que vejamos ao menos 2 gols, Pois ambas as equipes possuem ataque consistente e falhas defensivas que podem ser exploradas. Avançando as estatísticas de over 2.5, com 45% de ocorrência para over 2,5 gols. O cenário sugere uma partida de intensidade moderada. Esse número reflete que, embora os times busquem o gol, a disciplina tática pode limitar o número de finalizações. O Atlético Paranaense costuma pressionar alto, enquanto o Internacional aposta em transições rápidas. A tendência é de um jogo com momentos de domínio alternados, mas sem uma chuva de gols. A aposta nessa linha tem boas chances, mas não é garantida. Prosseguindo as estatísticas de over 3.5, apenas 23% dos jogos similares ultrapassam 3 gols e meio, indicando que placares elásticos são raros. Esse dado mostra a solidez defensiva de ambas as equipes em situações de vantagem. O Brasileirão costuma premiar quem se expõe pouco, e tanto o Atlético Paranaense quanto o Internacional têm sistemas defensivos organizados. Para que esse mercado se concretize, seria necessário um roteiro de jogo muito aberto, com erros individuais ou expulsões. Portanto, a probabilidade é baixa. Detalhando as estatísticas de over 4.5, com apenas 8% de probabilidade, o over 4,5 gols é um cenário bastante improvável. Esse número reflete a dificuldade de se ver 5 ou mais gols em partidas de alto nível no Brasil. A tendência é de um jogo controlado, com poucas oportunidades claras. A não ser que um time desabe taticamente ou ocorra um festival de falhas, dificilmente veremos tantos gols. A análise sugere que o foco deve estar em mercados de menor quantidade de gols, mais aderentes à realidade do confronto. Olhando as estatísticas de ambas equipes marcam BTTS, 49% de ambas marcarem, indica um equilíbrio interessante entre defesa e ataque. Esse número sugere que não há um favoritismo absoluto para um lado ficar sem marcar. Tanto o Atlético Paranaense quanto o Internacional têm qualidade ofensiva para balançar as redes, mas também contam com sistemas defensivos que podem anular o adversário. O histórico recente mostra jogos truncados, mas com chances para ambos. É provável que os dois times ditem o ritmo em momentos distintos, tornando o mercado de ambas marcam algo plausível. Avaliando as estatísticas de vencer a partida, o vencedor da casa aparece com 58% nas estatísticas, refletindo a força do Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada. O Internacional tem 24% de chances de vencer fora, o que mostra um desequilíbrio esperado pelo fator local. O contexto do Brasileirão, onde mandantes costumam ter vantagem, favorece o time da casa. No entanto, o Internacional já provou ser capaz de surpreender. A tendência é de um jogo apertado, com leve favoritismo para o Atlético, mas sem certezas. Verificando as estatísticas de chance dupla, o palpite de chance dupla casa ou empate reúne 76% de probabilidade, combinando a força do mando de campo com a solidez defensiva do Atlético Paranaense. Essa opção é consistente com a dificuldade que o Internacional encontra para vencer fora de casa. A estatística indica que perder é um risco baixo para o time da casa. Mesmo que o Internacional pressione, o Atlético tende a não ser derrotado. Esse mercado representa a segurança relativa de que o visitante não sairá com os 3 pontos. Fechando as estatísticas de gol no primeiro tempo, HT, 66% de gols no primeiro tempo mostram uma alta propensão a eventos precoces. Isso sugere que as equipes começam o jogo em ritmo intenso, buscando se impor desde o início. A postura do Atlético Paranaense, que costuma pressionar a saída de bola, e a velocidade do Internacional nos contra-ataques favorecem gols nos primeiros 45 minutos. O cenário indica que é provável vermos pelo menos um gol antes do intervalo, tornando esse mercado bastante atrativo. Falando agora de escanteios, um mercado que muitos acompanham de perto. O comportamento dos times pelas pontas é revelador. O Atlético Paranaense, com seu jogo pelos lados do campo, e o Internacional, que explora transições rápidas, devem gerar um volume interessante de córneres. A média total de 20,8 cantos por jogo impressiona. E os números de over em linhas baixas são altíssimos. Prepare-se para uma análise detalhada dessas probabilidades. Entrando no mercado de over 7.5, o over 7,5 escanteios aparece com impressionantes 82% de probabilidade, indicando que é muito provável vermos ao menos 8 corners na partida. Esse número reflete o estilo de jogo de ambas as equipes, que buscam constantemente os lados do campo. O Atlético Paranaense gosta de cruzar,
enquanto o Internacional explora a profundidade. A tendência é que o jogo tenha muitos lances de bola parada, especialmente um Brasileirão onde as equipes se expõem pelas laterais. Um mercado sólido. Prosseguindo o mercado de over 8.5, com 70% de ocorrência, o over 8,5 escanteios mantém uma tendência forte. Isso sugere que o ritmo intenso do confronto deve gerar pelo menos 9 corners. A estatística reflete a dificuldade dos times em finalizar dentro da área, forçando chutes de fora e defesas que resultam em escanteios. Tanto o Atlético quanto o Internacional têm jogadores rápidos pelos flancos, o que aumenta o número de cruzamentos bloqueados. É provável que esse mercado se concretize, mas o percentual já é um pouco menos dominante. Avançando o mercado de over 9.5, a linha principal de jogo, over 9,5, tem 60% de chances, mostrando que a maioria dos jogos desse perfil atinge pelo menos 10 escanteios. Esse número é alto e indica que as equipes não se fecham totalmente. O Atlético Paranaense, jogando em casa, costuma ter mais posse e pressionar, gerando corners. O Internacional, por sua vez, responde com contra-ataques que também forçam cantos. O cenário sugere que essa linha é uma boa referência para quem busca um mercado de volume, mas sem excessos. Aprofundando o mercado de over 10.5, o over 10,5 escanteios tem 43% de probabilidade, um número mais equilibrado. Isso indica que, embora o jogo tenha muitos cantos, ultrapassar os 11 é um pouco menos provável. Esse mercado reflete o momento em que a pressão é intensa e as equipes se arriscam mais. A tendência é que o volume de corners seja alto, mas não exagerado. Para que esse limite seja superado, seria necessário um jogo muito aberto, com muitas finalizações bloqueadas e laterais constantes. É um cenário possível, mas não majoritário. Calculando o mercado de base do jogo, a média total de 20,8 escanteios por partida é um número impressionante, indicando que os confrontos envolvendo essas equipes costumam ter um volume muito alto de corners. Essa base reflete o estilo ofensivo e a dificuldade de finalização, com muitos cruzamentos e bolas paradas. Tanto o Atlético Paranaense quanto o Internacional priorizam jogadas pelas laterais, o que naturalmente gera mais escanteios. Essa média é uma âncora para entender que o mercado de cantos tende a ser movimentado, com boas chances de linhas altas serem alcançadas. Focando o mercado de mais escanteios, com base nos dados, o melhor palpite para escanteios é considerar o over 7,5, com 82% de probabilidade. É uma linha baixa que oferece segurança estatística, já que a maioria dos jogos ultrapassa esse número. A combinação do estilo de jogo dos dois times, com muitos cruzamentos e disputas laterais, torna esse mercado bastante confiável. Para quem busca um risco moderado, essa é a opção mais alinhada com as tendências históricas. Lembrando que futebol tem imprevisibilidade, mas a estatística favorece esse cenário. Encerrando o mercado de mais escanteios, a estatística indica que o Atlético Paranaense tem 55% de chances de fazer mais escanteios que o Internacional, contra 35% para o visitante. Isso reflete o domínio esperado do time da casa, que costuma ter mais posse de bola e atacar com maior frequência. O Internacional, embora perigoso nos contra-ataques, tende a ter menos volume de jogo ofensivo. Essa diferença sugere que é provável que o Atlético Paranaense saia na frente nesse quesito. Mas não é uma certeza, pois o visitante pode surpreender. Agora vamos falar sobre chutes, um mercado que revela a eficiência ofensiva das equipes. Os números indicam uma eficiência de 0% tanto para casa quanto para fora, o que chama a atenção. Será que os times estão criando oportunidades ou finalizando mal? Vamos entender o que isso significa na prática. Examinando o mercado de over 18.5, a eficiência de 0% registrada nas estatísticas sugere que nos dados disponíveis, Não houve conversão de finalizações em gols para essas equipes. Isso pode ser um viés da amostra ou indicar que os times priorizam finalizações de fora da área, com baixa precisão. Na prática, tanto o Atlético Paranaense quanto o Internacional têm atacantes capazes, mas a defesa adversária costuma bloquear muitos chutes. O cenário indica que poucas finalizações chegam ao gol com perigo, o que pode resultar em um jogo de poucos gols, apesar da pressão constante. Identificando o mercado de precisão de chute, a precisão na conversão de chutes em gols é um fator crucial. Com 0% de eficiência, fica claro que as chances criadas não estão sendo aproveitadas. Isso pode estar ligado à qualidade dos goleiros ou à falta de finalizadores eficientes. No contexto do Brasileirão, jogos equilibrados tendem a ter baixa taxa de conversão. A tendência é que ambos os times melhorem sua pontaria, ou que o jogo seja decidido por um lance de bola parada. A análise sugere que a precisão será um diferencial, mas não há garantias de melhora repentina. E assim encerramos nossa análise tática de Atlético Paranaense contra Internacional. Lembre-se, futebol é imprevisível, e as estatísticas apenas indicam tendências. Use esses dados para se informar, mas nunca como certeza de resultado. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outros apaixonados por futebol. Até a próxima análise.